Ai, o clássico drama de ReZero. Como assim o Subaru rejeitou a waifu perfeita? Cara, se você tá indignado e acha que ele cometeu um crime contra a humanidade fazendo isso, calma aí e respira um pouco. Mas agora, se você realmente prestou atenção no anime e não caiu no clickbait que eu fiz, você já sabe que essa história tem muito mais por trás. Então bora trazer um pouco de realidade para quem é burro e insiste nessa porra. Pra começar, se você realmente clicou nesse vídeo querendo saber por que o Subaru rejeitou a Rin, você é uma pessoa cega que assistiu o anime de olhos vendados. Porque nesse discurso entre os dois, o que foi dito não é isso que a maioria pensa, já que quem propôs fugir dali foi o Subaru, não a Rin. O Subaru tava todo acabado, parecia que um caminhão de lixo tinha passado por cima dele e derrubado lixo nele. E aí ele decidiu desistir e queria fugir de tudo, com a Rin. Não foi ela que chamou ele. E eu vejo uns burrinhos que ficam choramingando, falando que foi ele que não quis, falando que ele perdeu a famosa rota da preguiça, que ele era burro, que tinha que ficar com a Ren e coisa do tipo. Mas aí agora vai vir a pergunta: se ela ama o Subaru, por que ela não aceitou fugir com ele? E rapaziada, pra ser bem sincero, essa pergunta é mais simples de responder do que parece. Mas antes de tudo eu quero dar um contexto do ocorrido. Lembra que eu falei que o Subaru tava bem broxa, bem mal das ideias? Então, tem um motivo de eu ter ficado tão desanimado assim. E esse motivo já não é tão simples quanto o motivo dela ter rejeitado ele. Para começar, precisamos voltar 3 episódios. E agora vai acontecer uma série de acontecimentos não muito legais e bem pesados. No início aqui a gente já viu o Subaru chegar na mansão do Rosal e encontrar todo mundo meio fudido. Todo mundo foi de Vasco e quando falo todo mundo é todo mundo mesmo. E ele entra numa sala que estava congelada e morre congelado. E eu não vou entrar em todos os detalhes do que aconteceu, porque isso aqui é só uma introdução. Depois disso ele volta, fica Lelé da Cuca, a Ren leva ele pra Crush e o Félix para tentar ajudar ele, porém não dá certo. Depois, quando eles vão embora, são atacados pelo culto da bruxa e o Subaru é sequestrado. Mas a Ren vem, salva ele, ela é judiada brutalmente pelo Betelgeuse e na frente do Subaru, ela se arrasta quase morta para salvar o Subaru e ele pega ela no colo e volta pra mansão. Quando chega lá, todo mundo foi de Vasco de novo e o Puck tá puto e mata o Subaru, põe a Ren no colo. Depois disso, o Subaru volta e decide pedir ajuda para as pessoas, porém ele é recusado pela Crush, humilhado pela Priscila e enganado pela Anastácia. O cara fez um hat-trick aqui. E aí ele decide pegar carona com o Otto para ir para a mansão e no caminho eles são atacados pela Baleia Branca. E a Ren, como sempre, para salvar o Subaru, dá a ideia de que ela se sacrifica e ele foge. Bom, o Subaru não gosta muito da ideia, mas ela faz mesmo assim. Mas pra fazer isso ela desmaia ele. E ele acorda depois e fica assim, mano, cadê a Ren? E pergunta pro Otto. E aí o Otto no início responde que ela deu essa chance pra eles escapar, só que aí depois o Otto pergunta: quem é essa? Mas quem é essa tal de Ren? Subaru já fica puto, mas o Otto joga ele pra fora pra virar isca da baleia pra ele poder fugir. Porém a baleia não pega ele e ele chega todo fudido na mansão. A Emília cura ele e ninguém sabe quem é Ren. Subaru já fica todo esgotado, cheio de estresse e decide contar pra Emília sobre o retorno através da morte. Mas aí acontece uma coisa muito da hora, né? A Emília morre porque as sombras matam ela na hora que ele conta, já que ele não pode contar pra ninguém porque a pessoa que ele fala morre, ou então ele mesmo morre. E aí a Beatriz vê que ele quer morrer também e manda ele pra longe pra ele não morrer perto dela, pra ela não ter que ver essa cena deplorável. Na floresta onde a Beatriz manda ele encontra o Betelgeuse que quer pegar no corpo da Emília, mas aí o Puck aparece e congela geral. E depois disso tudo que eu falei bem resumidamente, o Subaru chama a Ren. E aí sim acontece o famoso diálogo que o Subaru nega a waifu perfeita. Só que, se vocês perceberam que para chegar nesse diálogo aconteceu várias coisas em torno do Subaru, ele que chamou ela pra lá e ele que falou com ela. Chamou ela pra fugir pra bem longe porque ele não tava aguentando mais. Mas agora você deve estar se perguntando, se ela não ama ele, por que ela não quis fugir com ele? E isso é simples. A pessoa que a Ren ama nunca fugiria. O Subaru consegue superar os problemas, o Subaru não foge. O Subaru que foge e deixa os problemas para trás não é o Subaru dela, não é o Subaru que ela ama. E ela não rejeitou ele em si, ela rejeitou o Subaru daquele momento. Porque o Subaru daquela hora não era o que a gente normalmente vê. Aquilo era um Subaru que estava com medo e queria desistir de tudo e todos. Ela até demonstra o seu sentimento e a sua imaginação, que poderia acontecer se eles fugissem juntos.
claramente tudo que acontece na Rota da Preguiça. Porém, isso não é algo bom, porque não é o que ela quer. Por isso ela rejeita ele, porque ela ama o Subaru que não desiste. O Subaru que luta mesmo quando tudo parece acabado, para poder ajudar aqueles que ele ama. Isso foi o que realmente aconteceu. Mas agora eu vou deixar aqui um pouco da minha interpretação. Sobre a declaração que ela faz, não é nada relacionado a eles formarem um casal e sair por aí. Ela tá demonstrando para ele que por mais que ela ame o Subaru, ela não quer que ele desista dele mesmo e de quem ele ama. Talvez você até esteja se perguntando, então perguntando para mim, se o que ele disse depois estava certo, o famoso "eu amo Emília". Só que na verdade isso não foi ruim, já que isso era a confirmação que o Subaru não queria desistir de ser ele mesmo, de ser o cara que ela ama de verdade. Não é à toa que o nome desse episódio é Do Zero, já que mostra que ele realmente começou do zero depois de uma demonstração de amor incondicional da Ren, que abriu os olhos do Subaru para pensar de uma maneira diferente. Isso não é sobre uma rejeição, é sobre superação que ela ajudou ele a enxergar. Tanto que o Subaru deixa até de exigir algo em troca pelo que ele demonstra a Emília. Ele agora sabe o que é um amor incondicional sem esperar nada em troca. E a Ren que ajudou ele a descobrir isso tudo. Ela, através de seu amor incondicional por ele, ajudou ele a sair de uma situação totalmente deplorável. Pelo menos é o que eu acredito.